O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, preside o Grupo Parlamentar Brasil-Israel e fala ao vivo hoje no Jornal da Oeste. Nós vamos voltar aqui ao assunto sobre a guerra do Oriente Médio, a começar pelo Itamaraty. Senador, por que a diplomacia brasileira segue na contramão da história? Bem-vindo ao Jornal da Oeste, boa tarde. Boa tarde, obrigado, parabéns pelo trabalho. É lamentável o que nós temos presenciado em relação ao posicionamento da política externa brasileira, especialmente em Israel, com relação a Israel. As críticas do presidente Lula, totalmente desmedidas, a nosso ver, orientado de forma muito incorreta pelo chanceler Celso Amorim, que sempre foi anti-Israel, e que, por questões pessoais, tem alinhado o Brasil a uma nação terrorista que apoia os grupos terroristas no Oriente Médio e que é uma nação que contraria, inclusive, os próprios princípios da esquerda. A esquerda que fala tanto em direitos de mulheres, tanto em direitos de homossexuais, apoiar um Irã onde essas pessoas são totalmente massacradas. E aqui, hoje, a gente começa a colher os frutos, infelizmente, dessa posição errada do Brasil. Os brasileiros que estão em Israel estão com muita dificuldade para conseguir ajuda pelo Itamaraty. Está aí o ministro Celso Vieira, não quer diálogo com Israel, não querem indicar um embaixador para Israel, não querem receber o novo embaixador de Israel, e isso dificulta muito o trabalho de ajuda aos brasileiros que estão lá. Nós, no Grupo Brasil-Israel, temos mantido um contato direto com a embaixada em Brasília. O embaixador Daniel Zonshine tem usado do prestígio pessoal, inclusive, junto ao Ministério das Relações Exteriores. Nós conseguimos tirar 12 brasileiros hoje de Israel via Jordânia com a ajuda direta da embaixada em Brasília, não do Ministério das Relações Exteriores. É algo impressionante. Se a gente perguntar para o Itamaraty hoje quantos brasileiros precisam de ajuda em Israel, eles não sabem responder, porque não tem o mínimo cuidado, o mínimo diálogo num conflito em que o Brasil tomou o lado errado. Bom, vamos começar agora com a Fabi Barroso. Fabi, nós estamos com o senador Carlos Viana, que preside o Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Pode começar com a sua pergunta, por favor. Muito boa tarde, senador. Primeiro, é importante, até agradeço a retirada desses brasileiros que são autoridades. Então, está esclarecido como eles conseguiram sair. A gente só tinha informação, eu ao menos só tinha informação, que tinham ido pela Jordânia. Agora, a pergunta também que não quer calar. Existem notificações de outros brasileiros, pessoas que moram, passeiam, estavam ali no território e não querem ficar. Então, o Itamaraty, embora a gente saiba que não tem um embaixador, ele vem dizendo na mídia tradicional que tem sim, que a embaixada está funcionando normalmente, e de que os brasileiros poderão ser retirados ali. Pelo que eu estou vendo, não. Se não houver esse trabalho, tanto de vocês quanto das pessoas, então, de fazer uma mobilização e da própria embaixada sem ter um embaixador. Lembrando aqui que desde 2024, Lula é considerado persona não grata por Israel, justamente até dando essa situação de não ter um embaixador em Israel, situação extremamente gravosa. Olha, hoje o Ministério das Relações Exteriores não tem a menor condição de fazer uma operação de resgate aos brasileiros. Eles não sabem quantos brasileiros estão lá, não tem diálogo com o governo de Israel. Nós conseguimos retirar os 12 em um trabalho direto do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, a embaixada, como eu já disse. Nós ainda temos lá outros 28 brasileiros que estavam convidados oficiais em Israel, cuja saída o governo israelense está se encarregando, inclusive do transporte aéreo, saindo de Amman para o Brasil, para outros países. Esses brasileiros serão retirados em pequenos grupos ao longo da semana, assim que as reservas ficarem confirmadas. Israel não quer simplesmente pegá-los e deixá-los lá em Amman, quer que haja por parte do governo brasileiro a recepção do governo jordaniano e que essas pessoas voltem ao Brasil em segurança. Apesar de tudo que o Brasil tem falado, apesar de tudo que o presidente Lula tem se posicionado de forma equivocada sobre Israel, o governo de lá tem toda a boa vontade em ajudar os brasileiros. Agora, a minha preocupação não está toda com essas autoridades, porque essas nós teremos uma escolta, proteção. A minha preocupação
é com os brasileiros turistas e que moram lá e que querem sair. Por exemplo, nós, pelo governo de Israel, pedimos um levantamento para que a gente tenha uma ideia de quantos são eles. Hoje não há a menor possibilidade. Quantos aviões da FAB nós temos que mandar para Israel? Nós não sabemos, porque o Ministério das Relações Exteriores, de uma maneira, a meu ver, até irresponsável, parou esse diálogo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel por uma questão partidária e ideológica e simplesmente abandonou toda a negociação diplomática. Nós dependemos diretamente da boa vontade dos israelenses, que, volto a dizer, apesar do posicionamento do presidente Lula, do nosso Itamaraty, tem mostrado muito boa vontade em nos ajudar a resolver. Nós temos pelo menos 190 brasileiros que estão lá, já pediram ajuda, estão fazendo um cadastro junto ao governo de Israel e à embaixada brasileira para que eles sejam retirados o mais brevemente possível. Mas para isso, nós primeiro precisamos que o conflito cesse e o espaço aéreo volte a abrir. Não há possibilidade que isso aconteça de imediato. Naturalmente, como vocês têm noticiado, Israel começou a bombardear o Irã de dia, ou seja, as defesas antiaéreas do Irã estão desmanteladas. Isso leva a guerra para um outro patamar. O Irã deverá pedir uma negociação o mais breve possível, aí nós poderemos planejar com muita tranquilidade como retirar esses brasileiros. Muitos estão saindo, inclusive, por conta própria. Eu tive notícias de um grupo de 100 que atravessou via fronteira do Egito. Temos um grupo de 56 jovens seminaristas na Galileia que também estão tentando sair, possivelmente pela Jordânia. Outros turistas cujos guias estão fazendo esse trabalho, ou seja, sem nenhum apoio oficial do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Os brasileiros em Israel estão abandonados pelo governo Lula. Senador, antes de passar para a pergunta da Josi, em relação a esse dilema que o presidente Lula enfrenta, né, sobre criar ou não o Dia da Amizade Brasil e Israel, há alguma expectativa em cima disso, sabendo das últimas falas do presidente Lula em relação ao território israelense, a Israel, né, de que na última vez que ele citou Israel, disse que, na verdade, é um vitimismo por parte de lá? Olha, eu fui o relator do projeto do Dia de Amizade Brasil-Israel. Nós precisamos começar a separar o que é uma política ideológica partidária, que é o que o presidente Lula tem colocado, e o que é a relação diplomática entre países irmãos, que é o Brasil e Israel. Nós precisamos começar a ter esse equilíbrio, sabe? Nós precisamos começar a entender que os governos passam. Eu espero, sinceramente, que Lula sancione esse Dia de Amizade, que se ele vetar, nós vamos trabalhar no Congresso para derrubar, porque é uma questão histórica. Ninguém pode retirar do Brasil o voto que determinou a criação do Estado de Israel. Ninguém pode tirar do Brasil a irmandade que existe entre cristãos e o povo judeu. E não vai ser o PT que vai fazer isso. Agora, o que nós queremos, gente? Nós não queremos um alinhamento do Brasil a Israel. Essa é uma pergunta que se faz muito. Fala assim, vocês querem que o Brasil apoie Israel? Não. O que nós queremos que o Brasil volte a ter isenção diplomática, que o Brasil sempre teve. Por que é que nós entendemos que o presidente Lula está mal orientado e se posiciona incorretamente, de uma forma muito ruim, em nome dos brasileiros, nessa questão de Gaza? Vou ser rápido aqui. Vejam bem, o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023 a mando do Irã, porque é o Irã quem financiava o Hamas, financia o Hezbollah no Líbano. Por que o Hamas atacou Israel e feriu a alma israelense? Porque Israel conseguiu colocar na mesa os países árabes, nos chamados acordos abrâmicos, porque árabes e judeus são descendentes de Abraão. Eles são primos, e eles então sentaram-se e o mundo árabe iria reconhecer o Estado de Israel. Para o Irã era uma derrota gigantesca. Então eles determinaram ao Hamas que atacasse, e atacaram de uma maneira virulenta, absurda, estupraram, mataram pessoas, sequestraram crianças, queimaram pessoas. Se com armas convencionais, um grupo terrorista como esse que vocês estão mostrando, fazem uma barbárie como a que fizeram no sul de Israel, imagine os ayatolás com uma bomba atômica na mão. Imagine um regime que pela religião colocam a vida das pessoas em qualquer preço, que não tem o menor escrúpulo de torturar, de enforcar.
Imagina o que é isso. Eles, em nome de uma suposta bem para a humanidade, eles iriam com essa bomba atômica criar um problema sério. E quem colocou o Irã como um perigo para a questão nuclear foi a própria Agência Internacional de Energia Nuclear. O Irã não cumpriu as determinações e estava usando as negociações com os Estados Unidos para poder acelerar o projeto. Israel agiu preventivamente. Por isso é que nós nos posicionamos. Se o Lula quer defender o povo palestino que vive em Gaza, então o presidente deveria pedir ao Hamas que libertasse os reféns, que entregasse os corpos das pessoas que foram sequestradas. Assim que entregarem os reféns e baixarem as armas, a guerra acaba. É só o Brasil tomar a isenção. Agora, condenar Israel simplesmente porque o país está se defendendo, nós não aceitamos, e com toda sinceridade. O presidente está contra mais de 70% da população brasileira e já disse que apoia Israel nessas ações do Oriente Médio. Agora eu vou chamar a pergunta da Josi. Boa tarde, senador. Sobre esse posicionamento do governo e também sobre essa aprovação do Dia da Amizade, só colocando aqui em contraponto que, enquanto isso, ontem, lá em São Paulo, tiveram milhares de pessoas reunidas nas ruas para manifestar apoio aos palestinos, né? Colocando entre aspas, porque a causa nunca foi exatamente essa por pessoas, que é o ato que é a Marcha Global para Gaza, pedindo para que Lula faça ruptura com o governo de Israel. Então, só aí colocando que, enquanto isso, a bandeira da CUT, né, do PT, a galera tá aí querendo ruptura total com o país. Mas a minha pergunta em relação a toda essa questão diplomática, porque realmente não teve nenhum pronunciamento de o governo está buscando fazer as tratativas para resgatar os brasileiros lá, que tem muitos brasileiros, inclusive, tendo que se colocar, esconder em bunkers e tudo mais. E aí eu vi aqui que a FAB acabou de noticiar que está de prontidão e aguarda o ok do governo Lula para retirar brasileiros de Israel e Irã. E que afirmando que depende realmente de uma questão diplomática. Eu gostaria de saber se tem alguma informação sobre isso, no sentido de o avião da FAB já consegue, por exemplo, recuperar ou resgatar parte desses brasileiros que estão, neste momento, já na Jordânia. Isso já teria uma viabilidade? O senhor entende que é realmente má vontade, erro diplomático, ideologia do governo Lula, ou acha que pode haver algum ponto que esteja impossibilitando esse resgate? Porque isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Se a própria FAB está avisando, afirmando que está pronta para fazer o resgate. Será que tem alguma informação vinda de Jordânia ou Israel de que, poxa, aqui não dá para resgatar, estamos fazendo as tratativas? Mas todas as informações que a gente leu realmente não traz nenhuma clareza. Pelo que parece o governo está inerte. Então eu gostaria de saber se tem alguma informação clara tem realmente total possibilidade de resgatar esses brasileiros ou é realmente ideologia desse governo? Nenhuma. Isso aí é só para dar uma satisfação à sociedade. É como ficou muito ruim. Está cada vez mais provado a ineficiência e a inércia do governo Lula, porque eles não têm nenhum tipo de acordo. Gente, o Brasil não quer receber o embaixador novo. O embaixador agora, Daniel Zonshine de Israel, vence em julho. Agosto deveria ter outro. O Brasil quer receber o embaixador como agente de negócios, como encarregado de negócios. Isso na diplomacia é uma espécie de afronta, você fazer isso com outro país. Hoje o Itamaraty não tem a menor condição de fazer programas de resgate de brasileiros em Israel. Primeiro, que não tem contato. Segundo, que a embaixada não tem um embaixador, não tem um primeiro escalão, não tem gente para poder fazer isso. Outra vez, eles não sabem o número de pessoas nem onde elas estão. Não há a menor possibilidade. A FAB não tem como ir ao Egito, porque o espaço aéreo, tanto da Jordânia quanto do Egito, estão ficando fechados. Há determinados momentos em que a Jordânia fecha possivelmente com a crise que se instaurou hoje, com a saída de 12. Pra vocês terem uma ideia, os 12 chegaram na fronteira com a Jordânia, não tinha ninguém esperando eles lá. A embaixada brasileira de Amman demorou e muito a mandar um veículo de transporte que simplesmente não estava sabendo de nada. Por quê? Falta negociação, falta acordo. Então a FAB naturalmente faz o papel dela, está de prontidão, mas não há a menor possibilidade de aviões saírem hoje. Vão para onde? Vão para o Egito?
Como é que se transporta as pessoas pelo Sinai, pelo deserto do Saara, até o Egito, pelo Sinai até lá, sem proteção nenhuma do governo de Israel? Fazer um grande comboio, isso é colocar as pessoas em risco. O Itamaraty precisa urgentemente dar uma resposta e vem dando desculpas, na minha opinião. Eu digo para você com muita tranquilidade, quem conhece Israel profundamente, quem conhece aquelas saídas todas para Amã, para o Egito, quem já conviveu inclusive com os bombardeios em Israel, porque eu estava lá em 2023, quando começaram uma série de mísseis e nós tivemos de nos proteger. Hoje o governo brasileiro não tem o menor controle, nem sabe de nada sobre o que está acontecendo em Israel. Muito obrigada, senador Carlos Viana, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Oeste. As portas aqui da revista estão abertas para o senhor. Obrigado, uma boa tarde, parabéns pelo trabalho de vocês.